Dá forte esse aplauso para Jesus. O Senhor está neste lugar, aleluia. Que tremenda convenção estamos vivendo, na verdade. Eu acredito que o Espírito Santo está neste lugar. Quantos aqui podem sentir o Espírito Santo neste lugar? Bem, ontem a minha esposa, assim, me fez uma apresentação, e vocês já me conhecem. Ela disse que eu era aquele que estava encarregado da casa, da decoração, e ela trazia provisão para o lar. E no meu tempo livre, quando ela me dá o descanso, eu gosto de pregar a palavra de Deus. Hoje, queremos dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos visitam de diferentes partes do mundo. Um forte aplauso a cada um deles, bem-vindos. E quem aqui nessa manhã quer receber palavra da parte de Deus? Você vai abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9, ok? Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 11, del versículo 1 al 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém e amém. Incline o seu rosto, ponha a sua mão no seu coração e vai pedir ao Espírito Santo que fale a sua vida nesta hora. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de estar neste lugar. Dispomos nosso coração, deixamos toda a carga, todo o peso, todo o fardo de um lado. E Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O título da mensagem desta manhã é Façamos tremer a terra. Quantos estão prontos para fazer tremer a terra? Vejo que tem alguns que estão prontos para isso. Bem, há alguns dias teve um tremor aqui em Bogotá. Eu não senti, eu estava tranquila, lendo a palavra de Deus. Mas quando a terra treme, todo mundo presta atenção. A maneira mais fácil é que se a lâmpada está se mexendo, eu sei que está tremendo. E é assim que funciona. Muitos de nós, a maneira como confirmamos se está tremendo ou não, a gente entra nas redes sociais e se tem alguém que está escrevendo ajuda, acabou de tremer, assustado, significa que sim, tremeu de verdade, não foi a tua imaginação. Nesse tempo, o Senhor está nos chamando a que a terra tem que tremer. Agora, vamos ver essa passagem do livro de Gênesis, capítulo 11. Por quê?
porque é uma passagem que se encontra ilhado na palavra de Deus. Antes disso, está simplesmente a genealogia de Noé e seus filhos, e depois continua igualmente com uma genealogia e simplesmente está se mencionando os nomes. Mas em meio a isso se encontra essa história no capítulo 11 da Torre de Babel. Vemos, em primeiro lugar, como diz o primeiro versículo, que todos falavam uma mesma língua. Todos tinham o mesmo modo de falar. É interessante que seria o cenário ideal de qualquer líder. Qualquer líder poderia pensar, olha, eu quero que todo mundo no meu grupo fale o mesmo idioma. Que todos falem a mesma língua. Que tudo parecesse estar bem. Mas algo estava incorreto diante de Deus, que era o quê? Aparentemente, poderia parecer o cenário ideal de uma igreja, onde a gente possa dizer todos estão falando o mesmo idioma, mas quando vamos ver, tem algo que Deus não se agradou disso que eles estavam fazendo. E Deus teve o quê? Que intervir, parar a obra, e foi quando aconteceu a confusão. 3 coisas simples que eu encontrei nesse texto, inicialmente, sobre por que essa obra não prosperou. Primeiro, não usaram os materiais corretos. Eles não usavam mais as pedras, eles usavam os tijolos. E o Senhor nos fala sobre levantar pedras, rochas. Ele disse para Pedro, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha principal, quem é? É Jesus. E nós somos como essas pequenas pedras que o Senhor nos coloca no ministério para levantar sua obra, para edificar a casa de Deus. Nós precisamos usar as ferramentas corretas. Talvez o discipulado não estão fazendo correto. A gente não faz a formação, não se preocupa pelos discípulos, e queremos que eles façam um processo rápido. Mas na verdade o discipulado é um processo que toma muito tempo e precisa de dedicação. Você pensa que uma mensagem pelo WhatsApp é suficiente? Enquanto que o Senhor quer é que você vá até Ele, veja a necessidade dessa pessoa e supra a necessidade dessa pessoa. Porque essa é a diferença entre levantar tijolos e edificar construindo com rochas, que são esses discípulos que se estabelecem firmes na obra de Deus. A segunda coisa é que eles deixaram de conquistar. Deus havia dito a Abraão, a Isaac, Deus havia dito a Jacó, lembrado essa promessa a Noé. Vocês têm que encher a terra, se espalhar pela terra. Mas eles, o que eles queriam? Eles ficaram com medo e falaram assim, olha, vamos ficar nessa planície, está seguro, está tudo tranquilo, aqui não vai acontecer nada, vamos ficar tranquilo, não vai vir nenhum dilúvio, vamos ficar aqui nessa planície, todo mundo junto. E é muitas vezes o que acontece quando há momentos de transição, de mudança, que vem temor, medo às nossas vidas. E a gente se conforma com aquilo que temos. Não saímos para conquistar, deixamos de conquistar. Porque o Senhor quer que a gente saia para encher a terra, sair das 4 paredes da igreja e que se encha a terra. O Senhor não quer que se levantem mais edifícios, prédios. O Senhor quer que se levantem mais líderes que vão lá fora e ganhem as pessoas perdidas. Dá um aplauso ao Senhor. Deus disse a Noé, versículo 1 do capítulo 9, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Eles deveriam terem cheio a terra, mas pelo contrário, eles ficaram ali no mesmo lugar, todos juntos, querendo, assim, achando que está tudo bem. E talvez estamos vendo as metas como uma carga, como um peso, quando o teu líder te dá um desafio, quando o pastor te dá um desafio, quando você vê essa meta, pô, é muito difícil, não dá para fazer, mas o Senhor quer que nós sejamos valentes e saiamos a conquistar as pessoas que Ele tem para nós.
O Senhor quer que tu sejas um líder de exemplo, que se levante a pregar a palavra, sem medo do que está lá fora, porque maior o que está em nós do que está no mundo. Quantos dizem amém? E o ponto principal desse ensinamento está no versículo 4 de Gênesis 11. Diz assim: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles estavam construindo algo para si mesmos. E eu acredito que nós, como líderes, como pastores, às vezes esquecemos o importante que é não construir para nós mesmos, mas para Deus. Ontem nós estávamos falando sobre o machado, esse machado que era emprestado, porque o ministério é de Deus, as almas pertencem a Deus, a obra que você está edificando não é tua, é de Deus. E às vezes nós queremos edificar algo para nós mesmos. Os que pregam aqui, os que são pastores, os que são líderes de células, muitas vezes pregamos a mensagem para impressionar as pessoas e não para agradar a Deus, que está no céu, que é aquele que nos está vendo. Mas quando deixamos de agradar os homens e agradamos a Deus, estaremos cumprindo o seu propósito. Quantos dizem amém? Assim nosso nome será famoso. Eles queriam criar um nome para si mesmos. E que fácil é para os pastores e líderes levantar um nome para si mesmos. Que as pessoas conheçam, você que está fazendo isso, que está fazendo aquilo outro. Mas que difícil é edificar a obra de Deus e deixar que Ele seja aquele quem levanta essa obra. Que Ele levante a obra, que Ele faça os milagres e que nós sejamos somente instrumentos, porque quando isso acontece, quando começamos a edificar para nós mesmos, quando começamos a edificar para o nosso próprio nome, aí é quando vem algo que se chama confusão. A confusão vem quando você está tentando construir algo para si mesmo. Paulo disse: eu diariamente morro. Ele sabia que tinha que morrer todos os dias porque o Senhor aparecesse e fosse levantado. Ele sabia que tinha que entregar o seu lugar para que o Senhor se levantasse sobre a sua vida. E o que nós estamos fazendo para que a nossa carne, para que nosso ego, nosso eu vá a um segundo plano e se levante o Espírito de Deus e apareça e tome o controle das nossas vidas? É interessante ver que o Senhor começa a perguntar: o que aconteceu? Onde estão? O que eles estão fazendo? O versículo 5 diz que Deus desceu e viu o que estavam fazendo. E quando viu, ele disse: eles são só um povo e falam uma só língua. E tinha uma linguagem, mas não era uma linguagem correta. Tinha o mesmo idioma, as mesmas palavras, mas não era o idioma do Espírito Santo. Mas é aí que vem a obra redentora da cruz do Calvário. No versículo 1, diz que todos tinham uma só língua, um só modo de falar. Sabe de uma coisa? Deus nunca deixa nada incompleto. Isso termina, esse relato termina, mas depois, mais adiante, na palavra de Deus, mais de 2.500 anos depois, encontramos que algo acontece e se reverte esta confusão de línguas. Então começam a falar, todos os seguidores de Deus, o mesmo idioma. Você se lembra disso? Vamos mais adiante ao livro de Atos, capítulo 2. O livro de Atos, capítulo 2, vamos ler, diz, versículo 1, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Novamente todos estão ali juntos, em unidade, mas nesse momento havia o quê? Uma grande diferença.
todos eles estavam dispostos a dar suas vidas pelo Evangelho de Jesus. Todos eles não estavam buscando levantar nomes para eles mesmos, não estavam querendo, eu quero fazer isso. Não, Senhor, envia-me aonde tu quiseres, e se é isso mesmo, se é para lavar o banheiro, eu lavo, se é para pregar, eu prego, se é para ser aprisionado, eu vou adorar, sem importar as circunstâncias. Dá um forte aplauso ao Senhor. Deus está dando uma nova linguagem neste tempo, e eu estou convencido que essa nova linguagem é a linguagem da visão. É a linguagem que o pastor César tem nos ensinado, a linguagem das visões, dos sonhos. E se você recebe isso hoje, esse idioma, essa linguagem, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos, onde os 50% da cidade de Jerusalém conheceu de Deus. Mais de 100 mil pessoas conheceram de Deus em uma cidade de 200 mil pessoas. A palavra de Deus, e todos os dias eram acrescentados novas pessoas. Todos os dias eram acrescentados aqueles que tinham que ser salvos. Pensemos no pior cenário. Imagine só, se todo dia se convertesse alguém. Suponhamos que somente um se convertesse. Significa que 365 pessoas eram acrescentadas à igreja em um ano. Agora pense bem, será que o nosso ministério cresceu 365 pessoas no ano passado? Será que tem 365 pessoas que agora estão firmes no nosso ministério? Se não aconteceu isso, alguma coisa está errada. Nós temos que falar a linguagem do Espírito Santo. Talvez a gente tenha tentado levantar uma obra para nós mesmos, um ministério para demonstrar ao meu líder, ao meu pastor que, eu posso, sim eu posso. Dizer para o meu pastor, sim eu posso, está aqui o meu fruto. Talvez você vê o relatório, vê os demais conservos e diz, bem, não estou tão ruim, eu estou nos 3 primeiros ali, estou bem. Talvez acontece contigo, como acontece com cada líder que sente que não está dando o fruto necessário e diz, Senhor, já fiz o esforço e, bem, tu farás. Ou talvez nos falta fazer o que fizeram os apóstolos, que se reuniram e começaram a orar pedindo ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo os enchesse, os batizasse. Aqui estamos, Senhor, eles oravam, vamos servir a Ti, Senhor. Todos os dias da nossa vida eles oravam, porque era isso que o Senhor queria. E no livro de Gênesis é narrado que eles queriam ter um nome famoso, mas no livro de Atos dos Apóstolos diz a palavra que todos eles estavam juntos, unânimes, simplesmente com o desejo de receber o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você orou clamando, dizendo, Senhor, eu desejo ter direção daquilo que tem que acontecer com a minha vida? No livro dos Atos, são 48 vezes nomeadas, eles oraram, aparece 48 vezes em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Tiago é comumente conhecido como o apóstolo de joelhos de camelo, porque a tradição e os historiadores dizem que ele ficava o tempo todo orando, clamando, pedindo pela redenção destas cidades, pedindo por misericórdia. Quando foi a última vez que você orou com todo o teu coração pelos teus discípulos? Não adianta somente sair, pregar o evangelho e aí tá bom. Não. Onde fica a oração? Onde fica a comunhão com o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É aquele que pode nos levar a conhecer as pessoas que precisam de Deus. Muitos de nós estamos interessados em buscar pessoas para o nosso ministério. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que busquemos, que façamos discípulos de Jesus. Levemos pessoas aos pés de Jesus, não aos nossos pés. Diz a palavra de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Não vamos edificar coisas para nós mesmos. Sabe de uma coisa interessante?
Eu estava fazendo um estudo sobre as primeiras perguntas na Bíblia. Eu vou falar de duas delas. A primeira pergunta que Deus faz ao homem, sabe qual é a primeira pergunta que Deus faz ao homem? Alguém lembra? Está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Disse ao homem o Senhor, onde está você? Bem, por alguma razão, a primeira palavra sempre é importante, não é verdade? Eu lembro a primeira vez que me castigaram com a vara. Alguém lembra disso? Eu lembro porque aqui na igreja, na livraria da igreja, a irmã que atendia ali na livraria trouxe o último produto, a vara de correção. Tinha um provérbio escrito. E eu fui um desses pioneiros de estrear a vara de correção. E eu lembro muito, porque me levaram no banheiro, me explicaram, leram um versículo para mim sobre a vara de correção. Mas da mesma forma doeu, não adiantou nada. Mas na seguinte ocasião eu já tinha aprendido. Então na igreja, eu me comportei mal. Eu tinha corrido durante a pregação. Cheguei em casa, meu pai me disse, bem, você já sabe o que vai acontecer, não é verdade? E eu estava tranquilo, digo, Senhor. E eu entrei em acordo com meu irmão e a gente colocou 3 calças, 3 bermudas bem grossas para não doer muito. E a gente se lembrou, bem, quando nos castigarem, então a gente finge que chora, que está doendo e tal. Então meu pai pegou a varinha, me castigou, e a gente começou a chorar, fingindo, né? Mas a gente olhava um para o outro e começava a querer rir. Então, filhos, olha, essa técnica é muito boa, tá aí para vocês. As primeiras vezes marcam. Então, por que Deus pergunta nessa primeira vez, onde está você? Porque revela a natureza do homem. Hoje Deus te trouxe essa convenção e está perguntando, onde está você? Onde está o teu coração? Pode ser que esteja aqui na convenção, mas onde está verdadeiramente o teu chamado? Será que você está querendo edificar, construir algo para Deus ou quer simplesmente edificar algo para si mesmo? A primeira pergunta que o homem faz a Deus está no seguinte capítulo, versículo 9 do capítulo 4. E diz, o homem, que foi Caim, falou a Deus e perguntou, sou eu o responsável por meu irmão? Revela a natureza egoísta do homem. Mas Deus não te chamou para que tenha essa natureza. Deus te chamou para ter uma natureza de dar a vida por outros, para que outros conheçam a Deus. Deus te chamou para investir a vida no ministério, para que invista a tua vida em salvar outras pessoas, não buscando um reconhecimento pessoal, mas buscando cumprir a obra de Deus. Quantos dizem amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos edificar sobre a rocha. Você vai edificar sobre os teus 12, mas não simplesmente tijolos ali, um em cima do outro, não. Vão ser rochas que você vai ter que polir, vai ter que formar, vai ter que investir tempo neles, vai ter que convidá-los para comer, vai ter que convidá-los para jantar, vai ter que escutá-los por horas, aconselhá-los, orar por eles quando eles estão te vendo, mas também quando eles não estão te vendo. Você vai ter que chamar atenção, polir,
ali, formar, e assim eles vão dar fruto. Não espere que eles deem fruto sem algo você ter investido formação neles. Não espere que os seus discípulos deem fruto sem antes ter investido lições, que sejam essas primeiras vezes que marcam o coração deles. Talvez eles venham com o coração ferido, mas o que você acha de pela primeira vez, ao ver ele, dar um abraço nele? Que tal, na primeira vez que ele tem uma conquista, você fala, parabéns, bem feito. Isso vai trazer um fruto muito abundante. Isso é edificar com o fundamento que Deus estabeleceu, com as rochas que Ele estabeleceu. 48 vezes se diz, eles oraram. Mas uma dessas vezes me chama a atenção, está no versículo 31 de Atos 4. Atos 4, 31. Atos 4, 31. E a gente vai encerrar com isso. Porque fala do poder da oração. Eles oraram 48 vezes em Atos, mas nesse momento fala assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que a tua oração fez a terra tremer? Quando foi a última vez que você orou e sentiu que algo aconteceu no mundo espiritual? Quando foi a última vez que você orou e disse, meu Deus, a presença de Deus está nesse lugar? Quando foi a última vez que você clamou por um avivamento e você viu que algo começou a acontecer no teu coração? Esse é o momento que Deus escolheu. E no livro de Gênesis, está falando como quando todas as pessoas começaram a falar em outras línguas. Mas em Atos, começaram a falar em outras línguas, mas começaram a se entender. Eu sei o que está falando está falando as boas novas, as maravilhas de Jesus. Mas hoje, sabe de uma coisa? Esse lugar vai se convertir no cenáculo. Esse lugar vai se convertir, vai se tornar onde a presença de Deus, do Espírito Santo vai ser derramada, e vamos fazer que a terra trema, vamos fazer a terra tremer com a oração. O poder de Deus está sobre você, tuas palavras têm poder, e se você orar com poder, o Espírito Santo cairá neste lugar, e a tua vida será transformada. Aleluia. Quem crê aqui nesse lugar? Quem crê que o Espírito Santo pode encher as nossas vidas? Eu imagino aquele cenáculo onde novamente todos falavam o mesmo idioma e todos entendiam que um ou outro estavam dizendo. É incrível que em Gênesis se confundiram as línguas quando todos estavam tentando construir algo para si mesmos, mas depois, mais tarde, quando todos estavam dispostos a dar sua vida a Jesus, quando todos estavam dispostos a estender o reino de Deus, nesse momento, todos começam a falar um idioma que eles se entendem uns aos outros, e os outros afora começavam a entender. Talvez o louvor naquela época era um pouco mais antiquado. Talvez eles tinham barba, como o Anthony. A barba, talvez. Mas o piano não tinham naquela época. O teclado. Mas também estavam os apóstolos. Eu não sei que instrumento eles tinham nesse tempo, harpa. Hoje em dia nós temos o teclado, o piano. Nós temos a bateria. Imagine isso. Uma baterista mulher. Já mudou um pouco esse cenáculo, né? Hoje em dia temos o baixo. E neste lugar, nesta manhã, vamos orar com todo o coração e vamos, em espírito, nos transportar a este cenáculo. Você foi ungido como um dos apóstolos e hoje Deus está falando contigo. Deus te trouxe a Colômbia para te dizer. Assim como Jesus disse aos seus discípulos, hoje o Senhor está dizendo a você, vá. Ganhe o mundo, pregue o Evangelho, cure os enfermos,
limpe os leprosos, liberte os que estão amarrados, ressuscitem os mortos. Hoje o Senhor me trouxe a este lugar e trouxe a você também para que você escute essa palavra da parte de Deus, porque o Senhor está te dizendo: estou colocando uma nova linguagem dentro de ti, e a linguagem da visão é a linguagem dos milagres. Havia confusão, mas hoje a confusão está saindo fora, em nome de Jesus. Eu vejo que alguns pastores estavam lutando, dizendo: ai Senhor, o que eu faço para crescer? O que faço para que o meu ministério crescer? Eu tentei isso, tentei aquilo outro, mas hoje o Senhor está te dizendo: a confusão está sendo tirada do teu ministério. Não haverá mais confusão, não haverá mais confusão, haverá liberdade, assim como em Atos dos Apóstolos, e todos os dias eram acrescentadas pessoas à igreja. É assim que acontecerá no teu ministério, pastor. Vão ligar para você e dizer: pastor, eu quero ir para a tua igreja. Você receberá a direção do Espírito de Deus. O Espírito Santo está chegando aqui neste lugar. Há pastores, tem pastores que estavam confundidos, mas hoje o Senhor está mudando a confusão e tornando no poder do Espírito Santo, e a terra vai tremer. Este lugar vai tremer. Este lugar vai tremer com a tua oração. Este lugar vai tremer. Lá de trás até aqui à frente, o Senhor vai usar a tua oração. Este é o cenáculo. Eu tive a humilde oportunidade de ir a este lugar. Um lugar tão pequeno, mas simples. Talvez hoje você está aqui. Aqueles que vêm de outros países nunca imaginaram de vir aqui a esta nação, Bogotá, Colômbia. Um lugar tão pequeno. Mas eu digo para vocês: este é um lugar que Deus escolheu para te ungir com o Espírito Santo. Este é o lugar onde o Senhor está colocando o mesmo idioma, uma mesma linguagem, a linguagem dos sonhos e das visões, a linguagem da conquista do mundo, não para mim mesmo, mas para a glória de Deus, para a honra e glória de Jesus. Deixa eu mostrar para vocês um pequeno mapa. A banda pode continuar ministrando. Aonde foram os discípulos, esse mapa, e onde terminaram? Eles não ficaram num só lugar. O inimigo às vezes te leva a que você fique num só lugar e pense: ah, algo pequeno. Mas quando o discípulo vem e diz: líder, eu quero ir embora da igreja, já não aguento mais, esse não é o meu lugar. Você investiu tempo e vem essa confusão. Essa é a confusão que aparentemente veio aos discípulos porque não sabiam o que fazer, mas algo aconteceu no capítulo 1. Pedro toma a palavra e diz: vamos completar a equipe de 12, e Matias venha ser parte da equipe de 12. Esse é o tempo onde as equipes serão completadas, onde as equipes de 12 serão completas. Não serão pessoas só para preencher ali, serão rochas firmes que se levantarão no ministério. Nesse pequeno mapa se vê onde eles foram pregar, lugares onde eles nunca imaginaram. Isso Deus fará contigo, Deus fará isso contigo, te levará a lugares onde você nunca tinha imaginado ir. Estava a banda, imaginemos que estamos no aposento alto, no cenáculo. E ali haviam os apóstolos, que cada um falava um idioma. Hoje, em 2019, temos o cenáculo e tem pastores neste lugar. E alguns deles falam diferentes idiomas, certo? Assim como estava Pedro. Nessa manhã, perdão. É porque era de noite. Nessa manhã está conosco, não Pedro, mas está Cici Winans, de Estados Unidos. Eu quero que ela venha aqui à frente.
Também estava João, mas aqui está o pastor Lee da Coreia. No cenáculo, versão moderna, também havia um representante do Brasil, o pastor Laudir Jair. No aposento alto, no cenáculo moderno, também há um representante da Suécia. Sofia. Eles não se entendem entre si mesmos. Cada um deles fala um diferente idioma. Mas sabe de uma coisa? Todos nós falamos o mesmo idioma, que é o idioma do Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus? Ali há liberdade. Agora eu vou deixar que cada um de vocês, deles, ore por 1 minuto no seu idioma. E durante esse minuto, você vai receber a palavra de Deus. O que o Espírito Santo quer te falar. Vai ser algo sobrenatural, milagroso. Como aconteceu no cenáculo, no livro do Atos dos Apóstolos. Esse é o cenáculo. Esse é o momento de receber a unção da parte de Deus. Esse é o momento. E se você deseja isso, coloque-se de pé. E vamos começar a clamar. Clame, clame, clame. Tack älskade Jesus. Tack att du bara ska komma med väckelsens eld över hela jorden den här stunden. Bara kom över våra nationer Jesus. Kom med en förkrosselse över våra liv Jesus. Fader, vi bara ber. Kom över oss med en helig andes eld. Din kraft, din smörjelse, din nåd över våra nationer. Fader, idag ropar vi om nåd över våra nationer. Vi bara ropar om nåd, Fader. Kom över dem, förkrossa oss. Låt oss förstå att vi behöver dig, Jesus. Kom med nåd över våra städer, över våra huvudstäder, över varje person, Fader. Fader, låt församlingen utbereda sig som aldrig förr i den här tiden. Fader, vi bara ber att din hand ska röra över våra liv under den här veckan, så att vi kan ta med elden till våra familjer, till våra lärjungar, till våra församlingar och till våra städer. I Jesu namn, i Jesu namn. Oh Senhor Deus, nós clamamos desde a delegação do Brasil e todos os brasileiros que participam, clamamos agora que todo o nosso egoísmo caia por terra, nossos planos pessoais, aquilo que havíamos projetado para nós mesmos e estávamos fazendo para nós mesmos, que isso agora seja derrubado aos teus pés e seja levantada essa rocha, a rocha verdadeira que edifica, essa visão que